volta ao vivo. Antes do intervalo, a gente estava mostrando o trabalho do Alexandro Paneto, que é um pintor que pinta com a boca e vai se casar, e mostrando como é possível a gente superar nossos próprios limites, acreditar nisso. O Samuel é um outro exemplo disso. O Samuel teve paralisia cerebral ao nascer, né? Isso. E foi porque você nasceu prematuro? Como foi essa história? Eu nasci de um parto gemelar, 6 meses e meio, e rompeu a bolsa da minha mãe. Eu acabei indo para a incubadora, recuperei. Meu irmão veio a falecer alguns dias depois. E até então, minha mãe não tinha percebido sequela alguma. Quando eu estava perto de completar 1 ano, ela começou a ver que eu não tinha a mesma coordenação motora das outras crianças, que tinha alguma coisa diferente. Então ela foi atrás para descobrir o que era. Logo que ela recebeu o diagnóstico, foi um diagnóstico que ela recebeu fora da nossa cidade, e foi um laudo muito técnico naquela época, cheio de linguagens médicas específicas. Ela nem entendeu direito. Não entendeu nada, ela saiu dali, comprou um livro para entender essa linguagem e deixou para ler o laudo quando chegasse em casa com meu pai. Quando ela sentou e foi ler com o pai e viu a palavra irreversível, foi aí que o mundo dela desabou, que ela teve noção da complexidade do caso, porque até então ela achava, bom, vou tratar e ele vai ficar bom. Uhum. E aí ela falou, não, isso aqui é uma batalha para uma vida inteira. E aí ela se dedicou ao máximo, meu pai também. Fiz fisioterapia, fazia fisioterapia numa cidade a 650 quilômetros. Então, quem fez essa fisioterapia diária foi minha mãe, estimulando. É verdade. Falavam, por exemplo, assim, que seria impossível engatinhar. Ela pegava um lençol e me arrastava de um lado para o outro na casa, acreditando que aquilo ali ia estimular meu cérebro. Muitas coisas foi por instinto materno. Acho que também por intuição. Acho que a Lígia pode falar um pouco muito de intuição, de olhar e querer, de alguma maneira, verdadeiramente enxergar o que poderia fazer para ajudar, né? Sem dúvida. Na verdade, eu acredito muito que nós estamos conectados com o universo sempre. Sempre tem uma energia aí que é a nossa intuição, né, Fátima? Mas eu acho que a mãe, ela tem algo que vai além. Porque tem essa ligação aí, né, de entender o olhar, o sentimento. E eu vejo que, assim como o caso dele, tem muitas mães que vão para a literatura e que depois elas contribuem com a literatura. Inclusive, na minha área, tem muitas situações que a gente vê que a mãe, a partir da experiência dela, depois acaba ajudando devolve a experiência com outra leitura, com outras percepções, porque é o cotidiano, é a convivência. O Samuel, ele conseguiu começar a andar com 7 anos, porque a paralisia, como a gente está vendo, não teve nenhum comprometimento cognitivo, mas teve um comprometimento motor, né? Do lado esquerdo. Principalmente o lado esquerdo, mas é uma triplegia que atingiu os 3 membros. Uhum. Meu único membro que não foi atingido foi o braço direito. Uhum. Então, comecei a andar com 7 anos, depois de várias cirurgias. Fisioterapia, fiz durante a minha vida inteira, faço até hoje. Mas o que fez você pensar no triatlo? Quer dizer, você foi estudar, ele é advogado, sim, fez direito e fez educação física, né? Pois é, eu tive uma infância maravilhosa, só que quando chegou na adolescência, eu comecei a ter problemas de me aceitar. E quando você não está numa vibe legal, você começa a ver tudo de ruim, em vez de perceber o quanto as pessoas te amam. E aí eu passei um período de 1 ano e pouquinho, tendo essa rejeição comigo mesmo. Eu, por exemplo, assim, eu via meus amigos chegando nas garotas para conversar, eu já me sentia rejeitado antes mesmo de se aproximar. Isso. E depois disso, eu parei de fazer meus tratamentos, né? Foi uma fase que eu fiquei um pouco rebelde mesmo e falei, olha, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. Como todo adolescente, né? Porque tudo que você fala tem muito a ver com qualquer adolescente, né? Não aceitação, né? Dificuldade de chegar em alguém. A adolescência, ela amplifica muito esses sentimentos, né? Eu acho que quando a gente for evoluído, a gente vai pular da infância para o adulto. Não vai ter essa fase. Isso vai acabar um dia. E aí, eu voltei a ficar numa cama por causa de dor nas costas, né? Fui procurar os médicos, daí eles falaram, olha, se você não mudar, você vai ter que operar, vai ter que operar a coluna. E eu sempre falo para as pessoas, quando você não anda e passa a andar, e o dia que eu passei a andar, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer sempre o melhor possível.
E eu me vi perdendo aquilo. Era a maior alegria da minha vida era ter começado a andar. Eu me lembro como se fosse ontem. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Então, entrei na academia, comecei a fazer caminhadas, comecei a ficar realmente muito ativo. E aí, das caminhadas, foi transformando em corridas, comecei a correr bem. E aí, eu vendo o pessoal do triatlo, eu falei, olha, eu acho que dá para tentar, né? Ele disse que procurou na internet, não achou ninguém que fazia isso, ele queria um parâmetro. Só para poder, né? Não tinha ninguém que fizesse isso. Na realidade, assim, eu sempre busquei parâmetros desde da minha infância, porque eu queria saber aonde uma pessoa com as minhas dificuldades podia chegar. E eu nunca achei esse parâmetro muito, porque na minha época, os deficientes, eles eram escondidos mesmo. As mães levavam os filhos para tratar como se fossem múmias, tudo embrulhado, se tinha vergonha na maioria dos casos. E de um tempo para cá a gente vê muito deficiente na rua. Isso é maravilhoso porque... E a gente quer ver cada vez mais, né, em todos os lugares, nas ruas, nos trabalhos, né? Porque tem muita gente capaz e apta e que não consegue demonstrar a sua... Não tem, exatamente. Não, como o deficiente é o nosso olhar sobre o outro, porque, na verdade, ele está dando uma nova perspectiva para inúmeras outras pessoas que vão ter exatamente esse espelho para poder seguir em frente, né? E, Mara, muitas vezes ele falou que as mães escondiam, e escondiam muito por causa desse olhar nosso, que era um olhar meio de estranheza, de curiosidade. Não porque aquela mãe, às vezes, não aceitasse, mas porque ela se sentia mal de ter que expor o filho e explicar alguma coisa, né? Muito difícil. E quanta gente que não tem limitação nenhuma e não faz nada e está sempre com a cabeça preocupada com outras coisas e se deixa, se joga numa cama e não luta para uma vida melhor, para, né? Quanta gente. Hoje eu me considero um incentivador do esporte. Ganhei mais uma adepta do esporte na plateia ali, que me vanteio, que vai começar segunda-feira. Você conheceu ela aqui? Aqui. Que isso? Aí, vou até perguntar para ela. É mesmo? Você já convenceu a sua colega de cadeira daqui a praticar esporte? Pois é. Você não fazia nada? Na verdade, eu não faço nada. Sim. De exercício físico, né? Físico, claro. Isso. Preciso, né, começar. E a gente estava conversando aqui na plateia e ele falando tanta coisa que ele faz, que eu falei assim, não, eu preciso começar. Você já estava cansada só de ouvir, né? Já. Eu falei, eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque eu tenho tantas dificuldades também não aparentes, né? Óbvio, como todo ser humano tem dificuldades, e eu fui colocando as minhas dificuldades na frente do objetivo. Eu falei, não, então a gente até vai depois conversar por e-mail. Isso. E ele disse, eu quero ver você praticando um esporte. E você quer fazer o quê, de repente? Já pensou? Ele me incentivou a começar com uma caminhada, uma coisa ótimo. Leve e progressivamente. Muito bom. Como é seu nome? Ana Lúcia. Ana Lúcia, a gente aqui, eu tenho certeza que para vocês no teatro também, na música, quando a gente pensa assim, se valeu a pena para uma pessoa tudo que a gente está falando aqui, já valeu a pena ter feito. Só. Não é isso? Basta que uma pessoa se sinta modificada pelo nosso trabalho, né? Uma pessoa na plateia vale a pena fazer. Ou seja, o seu dia hoje você já ganhou assim aqui. Já ganhei meu dia, não com certeza. E por causa dessa postura que eu mudei minha vida, hoje eu faço com que as pessoas mudem a vida delas, nos parâmetros delas. Uma coisa que eu sempre falo, eu vim no interior, sempre vivi no interior e nunca tive muita estrutura, porque eu vejo muita gente hoje reclamando, pô, meu filho não tem uma escola adequada para deficiente. Era muito mais difícil há 28 anos atrás. Os meus equipamentos de acessibilidade, eu falei tanto da minha mãe, mas o meu pai fez com cano PVC um andador, depois ele fez uma cadeirinha de madeira que, conforme eu ia crescendo, ela ia levantando, ia subindo. Então, meu pai foi esse engenheiro, assim, ele fez tudo que podia naquele momento e eu, até fazer a cirurgia, andava com esse andador. Eu usei esse andador 7 anos e é uma coisa que eu me recordo com muito carinho, porque já me deu... É esse ali, assim? Essa foi a mesinha que ele fez, que ia subindo. O andador era de cano PVC. E tem uma frase que eu acho que define muito o que eu prego e o que eu vivo, que é aqueles que acham que podem e que não podem, geralmente estão certo. Tudo começa aqui. Eu não tenho funcionalidade física para fazer um triatlo, mas eu vou fazer porque... E vai ser agora em tá abril, aqui né? dentro.
entendeu? O mais importante está aqui dentro. A gente prepara o corpo, prepara tudo, mas você tem que ter a cabeça preparada. E quando você acredita, e aí, hoje, como eu busco pessoas que acreditam em mim, então eu vou, sento e falei, ó, eu preciso fazer um projeto, preciso viabilizar e não tenho recurso. É um produtor. Tá vendo? Além de tudo, hoje ele dá palestras, tá casado, né? Isso. Casado, dá palestras, tem, né? E produz, né? Passando a experiência dele para nós aqui. E acho que ele falou uma coisa que serve para todos nós, a gente mexer com a nossa própria vida, né? A gente produzir a nossa própria vida, não deixar também só ser levado, né? Você não criar uma expectativa na vida do outro, né? Você criar as suas metas, os seus objetivos, né? Com certeza.